O presidente Jair Bolsonaro diz que a Petrobras pode quebrar o Brasil por aumento do diesel. O presidente destacou, eu abro aspas aqui, é um crime se cobrar R$1 de ICMS por litro, fecho aspas. O presidente ainda falou que os governadores querem fazer caixa com ICMS, mesmo tendo recursos. Segundo o Bolsonaro, o governo tenta encontrar formas legais de baixar o preço dos combustíveis. Cristina Grêmio, faz uns dias já, cerca de 40 ou mais, que a gente não acompanha nenhum aumento da gasolina, algumas trocas de comando ainda até indefinidas, por enquanto, de presidente e conselho administrativo. Mas o que o presidente quer dizer exatamente? Tá difícil essa relação do governo federal com os governadores com relação a esse imposto? Sim, em relação à política de preços da Petrobras, nada mudou, né? Mudou o presidente ali, mudaram alguns integrantes do conselho com essas várias trocas do conselho de administração da Petrobras, mas a política que a Petrobras vem adotando desde o governo Temer é a de paridade de preços internacional. Enquanto a gente não tem aumento, é porque provavelmente está mais ou menos estável. Eu não tenho acompanhado o preço do barril do petróleo, mas ele teve muita alta sequencial no mundo inteiro e o mundo inteiro reclamando de inflação de combustíveis. Estados Unidos, o pessoal amargou dobro, às vezes até o triplo do preço na bomba aí num espaço de poucos meses. Muito mais, a inflação dos combustíveis lá pesou muito mais do que aqui no Brasil, por incrível que pareça. Há países da Europa também, eu acompanho bastante jornalistas brasileiros na Europa que vão mantendo a gente informado dessa alta dos preços por lá também. E vários países seguiram mais ou menos a alta dos Estados Unidos, que é superior à nossa. Agora, as mudanças na Petrobras, né? Precisa que um novo presidente escolha um novo conselho e que o novo conselho discuta se vai continuar nessa política de preços ou não, para que a gente possa começar a ter algum ajuste interno aqui. Em relação ao ICMS, sim, essa é uma batalha, os governadores não estão sensíveis, parece, ao desespero do brasileiro com os aumentos constantes, e essa questão do diesel é gravíssima, porque o aumento do diesel significa o aumento do frete e tudo, absolutamente tudo que nós consumimos circula pelas estradas brasileiras, porque vamos lembrar, ainda está começando e começou nesse governo a construção de ferrovias, o investimento em navegação de cabotagem, as leis foram aprovadas aí a duras penas ao longo da pandemia, então a gente vai colher os frutos disso nos próximos anos, nos próximos governos. No momento, é caminhão que leva a produção nacional para cima e para baixo, de norte a sul, leste a oeste. E se o diesel está caro, nós vamos pagar pelo aumento do frete em tudo. Então, a gente precisa perceber isso quando a gente fala de inflação de alimentos, por exemplo, ou de qualquer outro produto, né? E o que acontece com os governadores? Eles lucraram e muito, mas foi muito. Parece que está em 32 bilhões de lucro apenas desses anos de pandemia com o aumento do combustível, porque eles vão aumentando o ICMS proporcionalmente. E isso não deveria acontecer. O Estado não deveria estar lucrando em cima da população, ainda mais num momento de economia tão retraída. Agora, Diogo Schelp, de maneira reiterada, o presidente Jair Bolsonaro demonstra sua insatisfação com essa temática. Me parece justamente a prioridade número 0 para o provável novo presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, em relação à política de preços dos combustíveis da Petrobras, mas também dos senadores que irão votar muito em breve. Rodrigo Pacheco disse que deve ser pautado no próximo mês o projeto que trata justamente daquela limitação para o ICMS sobre os combustíveis, né? Exatamente, Daniel. O que fica claro é que a prioridade do governo é que qualquer medida que possa levar a uma redução no preço dos combustíveis, ou melhor, a uma contenção nas altas dos preços dos combustíveis, deve acontecer, tem que acontecer antes das eleições, porque o objetivo é justamente sinalizar para o eleitorado que o presidente está fazendo algo para segurar a alta dos preços dos combustíveis e a alta da inflação. Portanto, um exemplo disso é que há um projeto de lei no Senado, já aprovado, que não ainda foi apreciado pela Câmara, que é o Fundo de Estabilização de Preços. Acontece que essa lei possivelmente não seria aplicada por questões de leis eleitorais, restrições das leis eleitorais, não poderia ser aplicada antes de outubro, o que obviamente não impactaria para o governo, nesse governo, no governo Bolsonaro ainda no final do governo, mas não antes das eleições. O que a gente pode observar também em relação ao ICMS é que, sim,
o governo tem razão nesse ponto, porque há uma disparidade muito grande de taxas de ICMS em relação aos estados, entre estados. Então, há estados em que o combustível é muito mais caro, com uma taxa aí de mais de 30% de ICMS, em outros de 20 e poucos por cento, e aí tenta se estabelecer um teto de 17%. O que os governos dos estados estão tentando é que haja uma compensação caso a perda de arrecadação ultrapasse um certo limite. Há outras ideias aí para tentar evitar altas no preço dos combustíveis até as eleições. Uma das ideias da equipe econômica é a de estabelecer um limite, né, que não se faça reajustes dentro de um prazo de 100 dias. Dessa forma, se isso fosse colocado em prática, ocorreria talvez só mais um aumento no preço dos combustíveis antes das eleições. A questão é a seguinte: essa regra de paridade de preços internacionais, ela estabelece que a Petrobras tem 12 meses, né, para equiparar seus preços praticados com esses critérios internacionais e com a questão cambial. Então, fica livre para a gestão da Petrobras o ritmo em que isso é feito, né? Em vez de fazer de uma vez só, uma vez por ano, por exemplo, em que o impacto seria muito grande no bolso dos consumidores, eles vão calibrando isso ao longo dos anos. Então, atualmente, a média está aí em 60 dias entre um reajuste e outro. O governo pensa em estabelecer um mínimo de 100 dias para esse reajuste. Ok, Ricardo Salles conosco também nessa manhã. Ele já traz as suas opiniões, agora 7h22. Repita.